Oi, gente, deu um delay aqui. Tranquilo. Então, vamos lá nas razões da Idade Média, né? Acabou o Império. E aí? Imagina, o Império que estava no norte das coisas, porque era a referência de tudo, né? Império Romano. E, de repente, é invadido, saqueado, cai. Forças invisíveis fazem as coisas acontecer. Essas forças invisíveis que nós falamos aqui tem, claro, as forças espirituais que atuam também, né, que ajudam a todos nós sempre. Isso pode acontecer na atualidade, por exemplo, a gente está vendo guerras, está vendo a situação que o planeta está. Será que tem forças espirituais que vão intervir para não ter terceira grande guerra, para que a coisa se resolva de forma harmônica? Será que nós vamos ter um Deus nos acuda, que pode acontecer? Será que isso pode acontecer? O que vocês acham? Porque aqui no Império, o Império caiu, mas a situação Pode sim, continuou, né, né? Dani? Então, Claro existe que pode um acontecer. movimento em sequência, que é a Idade Média, a Idade Medieval, em que o feudalismo esteve presente. Ou seja, uma fase muito obscura e escura da humanidade, como coloca Emmanuel, né? Que foi uma fase complicada. A gente poderia estar entrando numa fase complicada também da humanidade, ou vai ser, porque armamentos hoje diferem um pouco da época, né? Então nós temos aí riscos enormes da bomba atômica, outros tipos de destruições de massa. Será que o homem vai apertar o botão, isso aí, ou vai ser impedido por forças invisíveis para não acontecer? O que vocês acham? Bom, eu acho que tem a questão do livre-arbítrio aí, né? Até tem aquela fala do Chico que se. Acho que é o Chico que fala, né? Que se fossem 50 anos sem guerra, que a gente não teria, né? A gente passaria para o momento de regeneração. Então, eu acho assim, tem a questão do livre-arbítrio, da escolha do indivíduo, né? E se isso vier a acontecer, eu acho que a espiritualidade tem seus planos para esse momento. Mas às vezes eu fico me questionando assim, essa questão da bomba atômica. Você falou aí, eu pensei de novo. Mas eu acho que antes, quando um ou outro país tinha essa tecnologia, eu acho que era mais fácil de soltar. Agora que todo mundo tem, bateu, tomou, né? Bateu, levou. Então, eu acho que isso faz com que um segure o outro, porque se eu fizer, ele também tem, ele vai fazer em mim. Então, eu acho que essa própria situação acaba fazendo com que segure essa possibilidade, né? Não sei, tem uns que são mais doidos que os outros, né? Às vezes não se preocupa tanto com isso. Mas eu acho que como isso está disseminado, eu acho que isso próprio ajuda a segurar. Além da espiritualidade estar tentando trazer, penso eu, o tempo inteiro, os bons influenciadores, né? Mas eu ainda acredito que isso está na questão do livre-arbítrio, da nossa escolha mesmo. E aí, quem Daniel, mais? eu vejo assim um pouco diferente. Eu vejo que quais que consequências teria uma terceira guerra mundial para a humanidade? Ia matar muito mais gente, mas não vai resolver o problema. Eu vejo que os ataques que estão acontecendo hoje contra a família, contra as religiões,
Eu acho que isso é muito mais sério do que uma terceira guerra mundial, porque eu vejo que, de um modo geral, você vê que os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Ou seja, daqui a pouco não vai ter a Europa ocidental que a gente tem hoje. Nós vamos ter o islamismo tomando conta da Europa também. E o que é pior, que são radicais islâmicos que usam do islamismo para fazer o que eles desejam fazer. Ou seja, que se eles se fossem os islâmicos realmente que seguem o Islã, que são que seguem o Alcorão, você poderia estar sendo transferido para a Europa uma sociedade também, digamos assim, que o islamismo é da mesma linhagem do Abraão. Ou seja, hoje a gente tem islamismo, cristianismo e judaísmo, que são as três maiores religiões que são da linhagem do Abraão. Mas o problema é que você tem o pessoal mais radical do Islã que está tomando conta da Europa. Você tem aqui, de um modo geral, nas Américas, você veja que o ataque indiscriminado à família, ou seja, as grandes mídias com o propósito descarado de destruir a família. A gente vê aqui no Brasil o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito mais sério do que... Porque se jogar uma bomba aqui, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo e daí a pouco vão reencarnar. Reencarnar do mesmo jeito que está hoje, ou seja, vão voltar querendo dar continuidade o que está sendo feito hoje. Então, eu, se fosse o Cristo, apesar que ele pensa muito diferente de mim, eu vejo que isso não seria uma solução. Ou seja, nós... Gostei dessa. Porque ele pensa muito fora da caixinha, né? Porque você vê, quando o Império Romano não deu conta de fazer cumprir os seus propósitos, ele falou: então destrói tudo, manda os bárbaros e elimina o Império Romano. Ou seja, entrou nesse ciclo terrível aí da Idade Média, que foi um Deus nos acuda. Ou seja, a gente está hoje, eu vejo assim, com esse ataque aos princípios cristãos, eu vejo isso assim, uma coisa até mais séria do que uma guerra. Porque, querendo ou não, nós vamos ter que resolver nossas vidas. E nós só vamos resolver com base nas verdades do Cristo. Ou seja, então, se de repente solta uma bomba, mata todo mundo, cara, depois vai voltar, ter que começar tudo de novo. Então, não sei não. Por exemplo, não tenho medo de bomba atômica, não. Eu acho que esses ataques indiscriminados que a família, que o cristianismo, que as verdades do Cristo estão sofrendo, eu acho que são muito mais sérias do que uma terceira guerra mundial. Mas o Existe Cristo um sabe. fator, existe um fator que nós temos que analisar, que a espiritualidade superior, maior, eles acompanham fielmente o desenvolvimento nosso na Terra. Isso é passo a passo, está tudo muito bem observado. Eles não administram, mas, na verdade, eles observam e nos ajudam nas inspirações, tomada de decisões, né? Por exemplo, esses que estão com essas ideias têm famílias. Eles têm famílias, têm filhos, têm parentes que, de certa forma, podem influenciar na decisão. Então, quando um Putin, olha assim do lado, tem filhos, tem netos, ele vai pensar muito antes de fazer qualquer coisa. Mas a gente sabe que pode ser um sujeito que não tem muito sentimento, como a gente viu lá quando foi jogada uma bomba em Hiroshima, Nagasaki.
foi alguém que autorizou a fazer. Então, tem um cara que não mediu consequências para fazer. Então, isso pode ter também aloprados no atual momento como líderes, né? Então, digamos que nós estamos atravessando uma fase. O planeta, eu acho que a tendência é a harmonia, mas tem alguns que estão na ponta que fazem grandes diferenças para o mal ou para o bem. Se tiver representantes voltados para o progresso humano, o relacionamento entre nações, isso é muito bom, né? Ter alguém que proporciona isso. Mas a gente está tendo alguns representantes, entre aspas, de nossa sociedade, de sociedade poderosa, que pode realmente conflitar e ter problemas. Dentre esses que você citou, os radicais, também vai reencarnar espíritos com missões. Então, ele pode entrar lá sendo filhos e a posteridade alterar esse ritmo que você falou, por exemplo, um Islã radical. Pode ter um filho que realmente amenize as coisas. A gente vai ver aqui, ó, que depois, com a Idade Medieval, encarnaram espíritos de natureza melhor para auxiliar, mesmo assim, né, o clero, a igreja, o feudalismo. Então, sempre tinha ali espíritos que estavam encarnando para ajudar a melhorar e manter o plano de Cristo. Então, a gente pode ter já Cristo ter tomado algumas providências e ter lá ao lado lá de Putin ou de outros que estão assim se desenvolvendo ou colocando temor no mundo, pode ter lá alguém que já está pronto para tomar o norte verdadeiro da Terra. Então, isso pode acontecer. Mas a gente tem que ter muita pressa para que, enquanto estão no poder, eles não fazerem tanta besteira. Então, besteira está fazendo já, né? Então, já está provocando uma instabilidade mundial. Então, mas assim, há dedo já da espiritualidade, inspirando, por exemplo, esses dirigentes, esses que conduzem a nação. Então, tem ali alguém que orienta, alguém que troca ideia, que tem um parâmetro diferente, que pode estar segurando, pode estar já ajudando, a gente já está recebendo essa ajuda num momento tão difícil da humanidade. A gente não sabe o que isso pode acontecer. Daniel, mas só porque nós Então, a estamos gente passando... crê que a espiritualidade nunca nos abandonou, né? Está sempre do lado. Mas pode acontecer porque eles respeitam o livre-arbítrio de nós. Mas como chegou ao poder alguém que não tem uma visão humanitária, logo, logo ele cai. Pode ter certeza que não vai durar muito tempo no poder. Vamos lá nas razões da Idade Média. E a gente Daniel, mas volta aí. deixa só fazer um comentário aqui, que eu vejo que a situação que a gente passa hoje, eu acho que é diferente. Por quê? Porque nós estamos já numa transição. Então, os perseverantes do mal, como está escrito lá na Gênese, esses não reencarnarão aqui. Então, então, tem muitos que ainda estão encarnados, mas o que vai acontecer? Em função do momento por que passa o planeta, esses que são perseverantes no mal sentem ainda o prazer em fazer o mal. Ou seja, esses, quando desencarnarem,
já serão transferidos para outro planeta. Então, eu acho que a médio e longo prazo, a situação nossa é mais tranquila, porque o que está acontecendo? Já tem muita gente. Hã? O problema é a curto prazo. Não, mas o curto é relativo, o tempo não existe. Né? Mas tem gente Então, que está tomando então, atitude. Parece que esqueceu, né, Amaro? ué. Então, nós não podemos Você, esquecer. hein? É só uma observação, sim. Mas o que acontece? Porque eu acho que mais do que nunca a situação está na mão de quem realmente sabe o que está acontecendo, que é o Cristo. Então, o que está acontecendo? Está vindo muita gente boa, gente já, espíritos já estão vindo com o propósito de nos ajudar. É só você ver as crianças que estão nascendo hoje, o quanto elas já pensam diferente da gente que já está na época de partir. Então, o que está acontecendo? Está vindo gente boa para nos ajudar e em quantidades razoáveis, que seja, são pessoas que realmente vão ter condição de influenciar aqueles que ainda estão em cima do muro, e já existe, já encarnados, muitos que também têm influência, têm o poder de influenciar aqueles que estão em cima do muro e que vão descer, que vão continuar perseverantes no mal. Mas eu vejo que dentro do curto prazo aí, esse equilíbrio tende a aumentar, e hoje existe um desequilíbrio muito grande em favor dos 50 perseverantes. anos. Mas na medida que vai chegando gente com a capacidade de influenciar pessoas para o bem, entendeu? Então, a tendência é a gente começar a ter uma reversão dessa curva. É por isso que eu não vejo assim muito sentido. Pô, você manda gente para nos ajudar e joga uma bomba que vai matar esses caras. Ou seja, esses espíritos que estão vindo para nos ajudar, o que eles vão ganhar se eles desencarnarem sem cumprir aqui o propósito deles? Então, eu acho que o Cristo aí, ele sabe muito bem, falou, não, deixa esses cabeça de bagre ainda passar por algumas dificuldades, mas o saldo vai ser positivo. Eu É, sou otimista. não, tem que ser, tá certo, tem que ser. Por isso que foi lançada a pergunta, para ver o grau de otimismo. Mas a gente, realmente, nesse tempo, tem risco de grandes calamidades, né? Infelizmente, devido às atrocidades dessas almas que estão no poder. Então, vamos lá, razões da Idade Média. Quem faz a leitura para nós? Gente, Posso ler? vai lá. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedores e santificantes missões, É movimentos só para mim revolucionários ou dos a últimos. Aninha está travando? Está travando. Estou Para mim, travando? dá, Você está mas todo mundo, travando. na fala de todo mundo, assim, estava travando. Não sei se é a internet minha ou se era de você, se é de todo mundo, Não, mas ela está todas Para as mim travando. foi só, para mim foi só da Ana agora. Ai, Tá que dando. estranho. Eu Vocês não vou estão nem no tentar nível. pelo Wi-Fi aqui de casa, porque o Wi-Fi aqui, ele tá péssimo, tá pior do que meu 3G. Ana, Aí, até sua câmera está travada. Às vezes você desliga a câmera, você melhora o sinal. Você consome menos Aí, fibra. hoje já é dia melhorou? 22, viu, Ana?
Não, Eu pois acho que é, ela vai já tá paga a conta. Tá vendo? Não é como eu, viu, que pagar. esqueço. Não, já caiu nessa. É, tá falhando, tá falhando. Segue É, aí, Amara. Valquíria. Segue aí, Valquíria, porque a dela tá Eu não consigo travando. entender. Segundo parágrafo, pode ser? Ou começa? Pode ser. Seria interessante começar, vai trava umas Começa 3 vezes. também. Tá, então vamos lá. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas, que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. A desorganização geral com o movimento revolucionário dos outros povos do globo terrestre, que debalde esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originara um longo estacionamento dos progressos evolutivos. É aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou o período escuro da história da humanidade. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais, depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que nos soubera prover, que não soubera prover ao seu glorioso destino. Olha o resto. Mestres do amor e da virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam então, sob a égide de Jesus, para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio da mesma igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os aos pensamentos cristãos e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Vamos lá, né? Acabou o império, mas outro império impera. Começa uma nova era, né? E não foi uma era assim fácil de enfrentar. A gente já viu um trabalho grande aqui da espiritualidade que teve que mandar missionários dentro da igreja para auxiliar, para não desnortear, porque a igreja, nesse momento, ela estava nas paixões dos impérios. Então, esqueceu plenamente o valor do Cristo, né, como tal. Então, era muita pompas e orgulhos e vaidades. Então, a gente tinha um ciclo muito difícil, né, para enfrentar depois do Império. O Império Romano caíra, o povo que estava seguindo ficou. Imagina, um império que era referência acaba, como é que fica as referências, as observações dos outros povos com relação ao império? Esperava muita coisa do império e de repente ele cai. Não, perdeu a referência. É esse momento. Chega ali um momento muito difícil, porque acabou a referência e agora nós temos que começar. Morreu aquele que dava referência, por exemplo, o Império.
e nascer ali um novo ciclo no auge de tudo isso acontecer, né? No cume de tudo isso, um novo ciclo, que ele chamou aqui de, como é que ele chamou aqui? Ascendente místico da civilização. O que é o ascendente místico da civilização? Seria a igreja como poder. A igreja como poder. Estava lá junto aos feudais, aos reis, aos impérios, comandando. Então, tudo que se fazia tinha uma conexão aí com a igreja. Então, fatores religiosos, anciãos, que seria não o cristianismo, né? Não era o cristianismo, mas sim uma religião de poder. Então começava um ciclo aí ardente, mas o Cristo não deixou de dar apoio, que é o fator principal, né? Mesmo estando em erro, ele encarna espíritos que tinham se preparado durante o Império, com o sofrimento, com o ciclo do Império. Essas almas retornam ao mundo espiritual e depois elas reencarnam como missionárias. Então, exatamente nesse momento da ascensão da igreja, do papado. Aí entra dentro daquele meio, coloca as almas boas e generosas ali dentro, para não perder o fio da meada. Aí a gente pode pensar no Vicente de Paula, Francisco de Assis, Antônio, os padres, povo. Principalmente os beneditinos, né? Ah, tá. Os beneditinos, a gente vai até comentar sobre ele aqui mais na Eu parei de escutar o Daniel. Daniel está sem áudio. Daniel, você está mutado. Provavelmente o seu fone de ouvido mutou o seu áudio aí, dá uma olhadinha. Ouvindo agora? Agora voltou. Porque deve ter descarregado coisinha aqui. Mas então aí a gente tem um período assim, com presença de espíritos elevados. O que pode acontecer no nosso tempo hoje, né? Tá já encarnado espíritos de alta condição espiritual ao lado desses comandantes sem responsabilidade. A gente assistiu isso aí, Dom Pedro I, II, né? A gente sabe que sempre tinha ali do lado espíritos para auxiliar, para poder iluminar, né, os caminhos. Então, no nosso tempo também, a gente vai ter a iluminância desses espíritos sagrados que Jesus envia. Então, por isso que eu falei logo no início que a gente não está sem a proteção divina. A gente está sempre amparado. E todo dia a gente deve acordar com esse pensamento, que Deus está conosco, a espiritualidade está conosco, e não faltará ajuda, mas a gente tem que fazer, né? A nossa parte. Quem não faz, leva. Então, vamos supor que toda a humanidade não se eleva, nós vamos ter problema. Por que Deus não fez chover, por exemplo, nesse período? Eu poderia falar assim, não, vou fazer chover. Por que vocês acham que não choveu até agora? Está faltando água, está incendiando. Deus podia ter mandado uma chuva e apagar as águas, os fogos. Ué, é a reação da ação, né? Só se Nós fez. agimos e tem a reação, tem a reação, né? E precisa para a gente aprender, né?
A gente não aprende com amor aqui, nós estamos num momento que a gente aprende mesmo é com a falta, com os nossos erros. Ninguém É planta isso. espinhos, colhe flores, né? Exatamente. Ué. Precisamos para aprender, para entender o que nós estamos fazendo de errado. A gente se acomoda quando está tudo bem. Aí a gente vai, cai na lama de novo, né? Se lambuza. Mas Jesus E não aí, podia ter passado a mãozinha ali para nós. Ah, eu vou fazer chover. Vai a não, é de chuva, jeito para nenhum, não faz sentido Uai, isso. seu E o filho faz bagunça aprendizado? para ele. Vai ele teria premiar quem está força para fazendo fazer isso, bagunça? mas ele Bom, ele teria podia força. fazer, mas Ele teria Pode, ele você tá, força. pode. Você não pode dar chocolate pro seu filho depois dele quebrar a casa inteira? Pode, mas enquanto pai você fala, não posso, né? mas Mesmo estaria que meu coração ajudando ele, for, não né? posso. Não está Mas não foi uma ajudando, né? maldade de Jesus ter deixado sem apagar o fogo? De jeito nenhum, foi até Maldade bom. dele não, mas os bichinhos, né, coitado, pagam preço caro pelos irresponsáveis. Ele está morrendo bichinhos, está destruindo uma história. Mas aí, Isso como não poderia os também bichinhos não acontecer com têm o culpa, planeta? aí a espiritualidade que toma conta dos bichinhos já tira todo o princípio de vida deles antes deles sofrerem. Quer dizer, ali só está sendo carbonizado só. Eu gosto de pensar assim, está sendo carbonizado só a parte material. Porque. Ou então também tem a questão do sofrimento para a evolução, né? Eu acho que nada está fora do contexto, gente. Assim, a gente sabe disso. Nada, tá? A gente podia estar mais rápido, né, para essa evolução, para a felicidade, mas a gente fica dando curva, não é que estão dando, virando as esquinas em vez de ir na estrada direto, tá fazendo contornos. Então, os contornos nós estamos fazendo São aí. momentos assim que nós estamos passando que Deus deixa a oportunidade de reflexão, né? Então, tudo que está acontecendo aí, se não for por esse caminho, se for só para sentar no banco e explicar, não vai funcionar. Então, temos a lei de causa e efeito que a gente tem que enfrentar ela, individualmente e coletivo. Então, aí a gente está enfrentando coletivamente a lei de ação e reação, causa e efeito. Então, a gente está tendo aí os reflexos de nossos comportamentos, a custo de, às vezes, perder, sim, uma história, uma construção, para aprender a reconstruir, né? Então, isso vem para o bem, de certa forma. Eu falhei aí? Não. Não. É porque que falhou, apagou todo mundo. Eu pensei, nossa. Então, isso vem para o bem, para todo mundo estar caindo a ficha. Já viram uma realidade que um jovem passa quando ele está todo um momento de alegria, de repente vem uma doença nele, ele tem que ir para casa, dormir, se recuperar. Então, tem que ter experiência, não adianta. O homem ele tem que enfrentar dores, sofrimentos, que são experiências. Então, eu acho que a técnica divina e a didática divina é a aplicação de oportunidades de crescimento. Então, é o que nós estamos. Com a própria ação nossa, com os reflexos do que nós fazemos, a gente aprende com elas. A gente pode crescer com elas. Então, eu acredito que o planeta está passando exatamente por esse momento. Para aprender o valor da ecologia, aprender a lidar bem com a natureza, é preciso que todo mundo una-se, né? Em propósitos. Então, a gente tem que tirar gases, né, da atmosfera, nós temos que deixar de desmatar, queimadas e tudo mais. Porém, a gente está vendo aí um comportamento de certos homens, espíritos encarnados, que ateiam fogo, né? Exatamente por interesses pessoais, ou por proprietários, ou por política, ou por qualquer motivo
isso possa estar acontecendo, ou por facções criminosas, é tipo um vândalo, né? Como se fosse, apesar que é, inclusive, pior, né? Porque tem consequências drásticas. Por um homem se pode provocar consequências complicadas. Então, nós estamos vivendo um tempo desses. Não depende de invasões de massas, de, de vândalos numa região, mas um só ato pode acontecer um desastre social, é o que está acontecendo. Mas não há o esquecimento por parte da lei divina, de Deus, o comando superior. Sempre tem almas boas no meio do caminho que vai facilitar, né? Então, nesse último parágrafo aí, ó, dessa parte que nós vamos encerrar hoje, está falando, almas sublimadas e corajosas reencarnam, então, sob a égide de Jesus, e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio da igreja, mesmo da igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Então, esse pessoal que eram considerados os vândalos invasores, agora são aqueles evangelizando da própria igreja por parte desses emissários, né? Que estavam dentro da igreja para serem educados por elas, mesmo sendo papado, mesmo sendo a igreja da besta apocalíptica, mesmo Daniel, sendo dos interesses. Oi. você falando na igreja aí, me veio uma questão que aí eu vou colocar, eu pergunto, uma pergunta, na verdade. A gente sabe que não, né, a Igreja Católica ela é muito visível, né, porque ela tomou uma proporção muito grande, né, como um caminho da espiritualidade, né, então virou, inclusive, uma questão de poder, né, de política, etc. Então, quando a gente fala, né, que quando eles vieram, que tem muita gente boa na igreja, né? Tem muito espírito evoluído que veio para ajudar. Mas lá dentro também tem muitos que vieram de uma forma e sei lá se chegaram com boas intenções, mas seguiram uma intenção que não foi lá muito, né, benéfica, inclusive para a comunidade. Então, será que são esses? Essa é a pergunta. Será que são esses que foram para ter oportunidade e caíram de novo? Os que voltaram, Os que voltaram e e perderam, né? esses que Perderam a estavam. oportunidade. Fizeram coisas que não deviam fazer, né, dentro da igreja. Eu acho que são grupos de espíritos, esses que pegaram a oportunidade, né, do Cristo, já que caiu o império, pegaram lá alguns fundamentos e vamos aproveitar isso aqui para ter poder. O povo está tudo voltado, depois de Constantino, tudo voltado para o cristianismo. Então, vamos fazer uma religião em cima do cristianismo. Eu acho que foram espíritos que aproveitaram desse momento, mas o Cristo não se cansou. Aí mandou dentro da igreja essa encarnação desses espíritos para mudar a igreja. Porque o Cristo ele aproveita, e a espiritualidade aproveita, o quadro que nos apresenta, o quadro que nos colocamos. E a partir daí ele toma providências para fazer as mudanças. Ele poderia ter força de chegar, falar, não, vou mandar uma solução rápida
aí dos céus, como todo mundo esperava, né, que o poder viesse dos céus. Por isso que até hoje os judeus estão aí aguardando, né? Então, a gente foi sempre disso, esperar um poder vindo dos céus, como tem hoje, até na política mesmo, um salvador da pátria, alguém que surja para mudar a situação, né? Então, isso sempre tem uma construção mental por parte da humanidade. Mas não é bem assim. A gente sabe que do ponto em que nós nos encontramos é que as providências são tomadas. Elas são, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Onde é que nós paramos aqui no jogo? Assim, então você vai ter que armar uma nova solução em cima da saída ali. Não é começar um novo jogo. Apagar esse aqui, eu vou construir tudo de novo. Não, a partir de como nós nos encontramos, vai se montando uma coxa de retalho. Então, eu acredito que a humanidade é uma coxa de retalho. Vai se montando para o fim ter um tecido homogêneo. Mas, por enquanto, nós estamos naqueles do ensaio de construção desse tecido. Então, é remendos, até chegar numa sociedade harmônica, ter uma ideia de alguém que possa fazer a diferença maior. Não, vamos fazer um tecido mais amplo aqui, social, abranger a sociedade, abranger o interesse de todos. Aí a igualdade ela tende a acontecer, como será depois da regeneração. Durante a regeneração, nós não teremos igualdade. Isso, nós não podemos esperar que na regeneração o homem esteja regenerado, ele vai se regenerar. Ó, ação, regeneração. Então, quer dizer, nós vamos nos regenerar nesse período. Quando é que vai acontecer a regeneração? No fim dela. Seremos considerados regenerados. E aí nós já estaremos num mundo ditoso, um mundo melhor. Aí podemos dizer um mundo harmônico, um mundo com um tecido igual, um tecido homogêneo, né? Mas, por enquanto, nós temos aí guerras, cada um com seu território, remendos sociais, é o que está acontecendo. É difícil de ter uma lei humana que possa mudar tudo de uma vez. Isso é impossível, aí é agressão. É eu chegar num bairro que tem que mexer na arquitetura, no urbanismo, e destruir tudo. Não, não podemos. Chegar ali na Lagoinha, por exemplo, assim, para mudar isso aqui, você tem que passar o trator em tudo e mudar. Não é assim. A gente tem que chegar, respeitar cada um que está lá, conversar, tentar evangelizar para mudar, porque eles têm direito sobre o posto, sobre onde vive. Então, você não pode chegar lá, a não ser que você chegue e compre de todo mundo, aí você faz o que você quiser, né? Mas um lá não quer vender, então não tem jeito de fazer. Então, é amarrado com a consciência daquilo. Então, é melhor evangelizar, trabalhar pelas beiradas para chegar e ser um mundo melhor. Enquanto isso, não se pode atuar sobre determinado. Tem bairros em Uberlândia que não se muda fácil. Aí vem até naquela questão da valorização imobiliária, né? Vai que bairro ali não adianta ser. O investidor já sabe disso. Ele não entra lá porque lá não tem jeito de mudar. Então, na verdade, nós estamos mais ou menos assim no investimento imobiliário na terra. Então, países que não têm ainda esperança de mudança. Por quê? Teria que fazer um trabalho de melhorar as pessoas, primeiro para depois cuidar das expressões da ocupação, por exemplo. Então, a Europa tem uma organização melhor, mas é o que o Amado está falando. Aí nós temos aí uma invasão de povos da Europa, agora mesmo nós vamos ter um povo islamita, né? Isso pode acontecer. Daniel, Fala. eu acho que uma coisa também às vezes a tendência da gente é pensar muito curto, mas veja bem, ainda nesse parágrafo aqui das razões da Idade Média,
que aconteceu? Em 607 foi criado o papado. Você vê que a tendência nossa é pensar só no nosso mundinho, ou seja, só no Ocidente. Mas o que o Cristo já fez? Em 632, já nasceu Maomé. Com qual objetivo? De criar já exatamente o islamismo. Ou seja, o papado foi criado em 607. Então, em 632, que o Cristo já mandou o Maomé com o objetivo de criar o islamismo, que hoje é a maior, em termos de número, a religião abrâmica com maior número de seguidores. Por quê? Isso imagino eu, né? Porque o que ele imaginava? Falou, ó, já que os hebreus, os judeus, não conseguiram até aqui realizar o papel deles, que era disseminar o Deus único, ou seja, eles seguraram para eles. Então, o que ele fez? Ele sabia que, com o advento do Espiritismo, ele tinha que transplantar a sua verdade, o seu evangelho, para os braços dos árabes. Ou seja, até então estava no braço do Isaac, que é os que deram origem aos judeus. Mas e como eles não cumpriram a sua missão, aí o que aconteceu? Destruiu o império, opa, então eu tenho que arrumar uma forma de, daqui a algum tempo, de transplantar o meu evangelho para o braço, para o outro lado, que é o do Ismael, que é o fundador dos povos árabes. Então ele manda Maomé comete as suas falhas lá e tudo, igual a gente vê aqui na frente mesmo, que realmente ele não fez tudo conforme havia sido programado, mas ele criou o islamismo, e aí, com o advento do espiritismo, o Cristo transplantou para as terras brasileiras o seu evangelho. Ou seja, então, ele cria condições, no meio da diversidade, ele cria condições para que a gente tenha outras opções. E a gente tem a tendência de ficar pensando só na Igreja Católica, só no Ocidente. Mas o Cristo não, ele tem a China, ele tem a Índia, ele tem os árabes, tem os judeus, tem o Ocidente. Ou seja, então, ele o guarda-chuva dele é muito mais amplo e, com certeza, ele sabe muito bem o que está acontecendo hoje com a China, o que está acontecendo com a Índia, que a Índia, dentro de pouco tempo, vai estar passando a população da China. Ou seja, então, é um xadrez muito mais complexo do que a gente que fica aqui pensando nas nossas queimadas. E ele sabe o que está acontecendo e está atuando em cima de tudo isso. É por isso que a gente continua aqui no nosso mundinho muito limitado, né? Mas ele é um cabra que sabe o que está fazendo. Então, eu Eu não perdi faço. um pouco da sua fala aí, que caiu aqui. E a internet está paga, viu? Tá pago. Mas o que a gente pode dizer, eu pergunto, né? Quem criou o catolicismo e quem criou o islamismo? O catolicismo foi a Igreja de Roma, católico apostólico romano. Agora, o cristianismo, sim. Não, O, islamismo. o islamismo foi o Maomé. Tá, então nós temos aí um acordo que não foi o Cristo que criou isso, né? As distorções, com certeza, não, mas o propósito do Maomé foi realmente de criar digamos assim, um contraponto ao catolicismo. Isso eu vejo dessa forma, né? Mas não é achismo, é amarismo. Ele encarna
são espíritos que têm iniciativas, né? E que são espíritos que se candidatam a ajudar a Terra e que vêm fazer a uma estrutura mental que ele propõe, sob autorização do Cristo. Não, vai lá, tenta trabalhar melhor a ideia, mas ele não vai colocar para ela, funda uma igreja, funda isso. Não, você vai encarnar com um propósito. Qual que é o seu propósito? O espírito ele tem que ter propriamente a sua iniciativa. Então, a espiritualidade não tira essa iniciativa, o propósito. Não, a gente teria todos os erros que aconteceram foram a mando de Jesus. E não é verdade. A gente sabe que o livre-arbítrio ele vem desde a missão de quem vem, quem proporciona a trabalhar, né? Quem se propõe a trabalhar pelo bem de um grupo. Agora, seguir o mestre, porque nem o mestre criou uma religião, nem ele aqui fundou qualquer religião. Ele serviu de referência e o povo adotou uma referência como cristianismo, mas ele não funda uma religião. Não é. Então, de certa forma, ele não fundaria outras. Ele não fundaria catolicismo, mandando alguém para fazer. Então, a gente tem que saber que o Cristo ele move e nos inspira para tentar evoluir, porque a evolução está exatamente na nossa iniciativa. E não pode tirar a nossa iniciativa, não pode tirar a nossa liberdade de fazer. Tem que fazer do jeito dele. Não existe isso. Entendeu? Mas tem certas situações, igual, por exemplo, o Kardec. Foi dito claramente para ele, se ele falhar, alguém vai fazer no lugar dele. Certas situações, você falou o quê? Certas situações não tem segunda opção, igual que foi dito para o Kardec. Se ele falhasse... Kardec, quem fundou o Espiritismo, vamos dizer assim, foi o Kardec. Então, porque ele foi um de sucesso. Mas, por exemplo, o Napoleão... Teve a inspiração de quem? Inspiração de quem? Do Espírito chamado de verdade. Sim, ué. O Maomé também foi, com inspiração do próprio Cristo. Inspiração. Eu estou falando, não é ele que funda, mas sim quem está encarnado, é a atitude de quem vai fazer, a inspiração do alto vai acontecer. Então, como nós falamos na semana passada, o que viu Maria João de Deus sobre o planeta? Acima de toda a nossa atmosfera espiritual, há uma grande atmosfera envolvendo o planeta que inspira a humanidade, que coordena a humanidade jogando os seus emissários. E ele pode vencer ou fracassar na sua missão. Não, eu vou tentar fazer, e ele tem o valor espiritual dele ao tempo que precisa a humanidade. Então, ele vai com a atitude dele. E ele pode errar ou não. Poderia ter fracassado na missão dele. Opa! Bichinho do Rohan. Então, aqui a gente encerra essa idade, assim, o início da Idade Média, né, o Império, e começa um novo ciclo, que a gente vai começar a estudar a Idade Média, ver o que aconteceu nela, vai falar sobre islamismo, vai falar sobre os movimentos. Então, na semana que vem, não adianta a gente começar hoje. Alguém tem algum acréscimo sobre o que nós conversamos hoje? É claro, né?
É claro, né? Então, vamos nos despedir. Abraço para todo mundo. A Osana não falou nada, o Toninho não falou nada, né? A Inês, A a, Carol ficou caladinha, a só falou Carol. assim um pouquinho, Hoje a justificou. Amélia está conversadeira. Ela mandou mostrar para você um brinquedo que é desse tamaninho. Oh, meu Ela Deus, está cadê o travada brinquedo? mesmo. Você Você está travou? travada, Copinho de Ana. suco. Ela falou assim, mamãe, esse Daniel? Aí ela, pro tio Daniel. Está travada, Aninha. Se você está mostrando, nós não estamos vendo. Se você está mostrando, a gente não está vendo, não, está travado. Não, mas não tá, eu não tô com brinquedo, não. Ah, tá. Tá bom, então. Tá certo, então. Osana, fala pro Toninho. Então, fiquem com Deus. Desse tamanhozinho. Bom dia e bom domingo para todos. Bom domingo dia. para todos. Boa semana, Tchau, gente. tchau. De paz e amor. Bom dia para Bons todos. proveitos, bons Bom almoço. feitos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Com Deus também.